Olá, meu nome é Regina Machado, eu estou aqui mais uma vez na minha casa. Espero que vocês também possam estar na casa de vocês, se protegendo nesse período e que possamos aproveitar esse tempo para nos dedicar ao que os nossos interesses, né? O estudo, as reflexões, e essa é a minha proposta. Hoje já é a terceira live, né, de um projeto de 8 lives, toda quinta-feira, às 17 horas, hora do chá, pré-happy hour. A ideia é que nós possamos fazer reflexões a respeito da sintonia entre as joias e os espíritos de seu tempo. É essa sempre o meu olhar de interesse. Para isso, eu uso de alguns recursos, uma visão histórica, né? E eu consigo perceber mudanças a partir do que a gente chama de estilo. Mas para não ficar sem estilo, às vezes tem uma abordagem mais rasa, eu trouxe aqui hoje, eu sempre escrevo um texto que fica disponível com as imagens no blog da Ju Rio, mas hoje eu trouxe um pouco do que eu pesquisei na minha dissertação de mestrado, que o nome é As Narrativas da Comunicação das Joias. Está disponibilizada a Escola de Comunicação UFRJ, mas o texto também está disponível, tá? Então eu vou usar um pouco mais do texto, porque esse momento eu acho bastante importante. Eu já falei sobre o Império Egípcio, sobre as joias egípcias, né? Falei sobre as joias greco-romanas e agora eu vou iniciar uma abordagem sobre as joalherias que expressam a religiosidade. Então eu vou citar aqui uma pesquisa de um pensador de cultura chamado Renato Barilli. O livro dele se chama A Fenomenologia dos Estilos, né? Onde ele estuda com profundidade a questão dos estilos. Ele trata com bastante seriedade. E ele diz, o Barilli, que os estilos são sensíveis de suceder de tomadas de consciência, que é o que a gente deve estar fazendo agora, e realizam o conceito que ele chama de fugas para frente. É interessante, né, que fugir, a gente sempre acha que a gente está, né, indo para algum lugar que não é assim para frente, na forma como ele percebe, fugas para frente. Ele diz, o Barilli, que com o passar do tempo, diferentes problemas começam a surgir na história sempre, né, trazendo consigo outras possibilidades estéticas e novas soluções passam a ser experimentadas, que é o que a gente pode estar fazendo agora. Barilli comenta que o desejo dos estilos é reconduzir à estabilidade o que é precário. Então, os estilos, a dinâmica dos espíritos de época promove mudanças, né? E que mexem, né, do que já estava fixado anteriormente. E o estilo ele busca fixar, ele busca fazer uma síntese daquela dinâmica. E aí ele literalmente citando Barilli, ele diz, aspas, busca fixar daquilo que surge aqui e agora, já diferente daquilo que se manifesta ali e então. Para além do desejo de fixação da novidade, né, que os estilos pretendem, a continuidade dos saberes antigos pulsa por entre suas mudanças. E é isso que eu acho também importante, né, comentar, assim, que não é porque os estilos mudam, né, que as continuidades não participam dessa dinâmica. A gente não vive de saltos, de rupturas. A gente vive de processos culturais e com a gente aprendendo, carregando muito, né, dos saberes antigos e da continuidade deles. Então, eu coloco aqui que a linguagem das joias expressa o estudo quase secreto do sentido simbólico do sagrado
da beleza e dos valores de perfeição da natureza. Eu trago essa questão porque eu gostaria de falar da continuidade dos saberes alquímicos. Bem, os alquimistas estão voltando. A alquimia é um ofício que foi inicialmente praticado pelos sábios egípcios, pelos filósofos antigos que viajavam para o Egito também. Continuou sendo estudado pelos monges e experimentada a alquimia pelos mestres do ofício da ourivesaria medieval. Bem, primeiro, o que significa alquimia? O vocábulo quemi, negro, é considerado por vezes alusão ao Egito. Olha, de novo Egito. A cor das margens do Nilo. Segundo algumas pesquisas, alquimia significa ciência ou arte egípcia. Mas existem outras pesquisas que identificam a alquimia como as expressões gregas chuma, lingote, e chumeia, arte de fundir metais. E ainda que acreditam que o termo alquimia significa perfeição. A busca pela perfeição movia os alquimistas, não só a busca, inspirados na perfeição da natureza, não só a busca da perfeição dos materiais, acelerando o tempo dos materiais que precisariam de mais tempo para atingir a perfeição, como também a perfeição humana. Mas vamos continuar estudando aqui esse segundo texto, senão eu já vou voltar para o Egito. Todas as hipóteses são plausíveis, mas existe uma forte tendência entre os pesquisadores, aí no caso eu uso a pesquisa do Jorge Machado, no livro simples chamado O que é Alquimia, de associar o desenvolvimento desse saber sobre a natureza com as leis herméticas iniciadas pelos sábios do Egito, porque começa com o deus, na simbologia o deus Ibis, na Grécia se torna o Hermes, deus Hermes, e no Império Romano significa o deus da comunicação, Mercúrio. A comunicação por quê? Porque os alquimistas faziam, o saber das leis herméticas, faziam a ligação entre justamente o saber da Terra para o saber mágico dos céus. Bem, todas essas hipóteses são plausíveis, mas também é tão interessante a gente ver que esse saber ele percorreu outros continentes, né? Encontramos também exemplos das práticas alquímicas em outras culturas. Segundo pesquisa sobre o simbolismo mágico religioso, realizado por Mircea Eliade, que é um grande pesquisador sobre o simbolismo mágico religioso, o Mircea estuda e encontra que já no século V, o alquimista chinês Ko Hong escreve: se na abertura de um antigo túmulo o corpo parecer estar vivo, saibam que há dentro e fora dele uma grande quantidade de ouro e jade. Os alquimistas chineses acreditavam que o uso associado do ouro com jade fariam os corpos permanecerem íntegros, né? Então, uma das buscas dos alquimistas era também a pedra filosofal e o elixir da juventude. Bem, e aí eu vou mostrar uma imagem da mortalha da princesa Duan, do ano 220, realizada com 2.156 placas de jade e costurada com 700 gramas de fio de ouro. Então, todos esses sentidos, eles podem ser atualizados. Quantos são, né, as ofertas de produtos contra o radical livre, né? A gente tem a joalheria, a gente pode atualizar a ideia do jade, do ouro, né, em brincos que possam, enfim, estar promovendo algum benefício para a juventude. Bem, depois dessa imagem, eu continuo falando sobre alquimia ainda. No sentido sobre alquimia, todas as pesquisas concordam que os alquimistas buscavam a perfeição, tanto dos materiais como dos seres humanos. O laboratório alquímico, o labor é trabalho, oratório é oração. Então, durante milênios, esse saber teria ficado reservado ou mesmo escondido, porque esse saber não poderia ser entregue para qualquer ouvido, né? Que era oral. Depois tinha um livro, enfim, tem aí uma outra história. E ele vai reaparecer justamente na Idade Média. Então, hoje,
né? Eu vou falar agora entrando claramente no tema, diretamente, que aborda as joias que expressam o repertório simbólico da religião mais popular do universo da cultura ocidental, que é o cristianismo. A importância do surgimento de Cristo é evidente. A linha do tempo de nossa história se separa antes e depois dele. Inicialmente, o Império Romano persegue e martiriza os cristãos, mas o cristianismo acaba se tornando uma religião aceita. A Era Bizantina se inicia quando Constantino transfere a capital do Império Romano para o Império Romano do Oriente para a cidade grega de Bizâncio. Eu não sou historiadora, mas eu gostaria que vocês olhassem essa simulação do que teria sido Constantinopla, capital da cultura bizantina, no século VI d.C. Porque, primeiro, que demonstra o desenvolvimento que havia chegado a essa civilização. E depois, porque é muito importante, porque eu vou encontrar elementos na arquitetura dessa cidade, nas joias do período. Vamos continuar, porque as joias vão chegar. A joalheria bizantina expressa um estilo que reúne duas forças comunicacionais: o poder da riqueza dos materiais conquistados pelo Império, com a aura simbólica de um universo sagrado que se inaugura, o cristianismo. As joias do período bizantino se inspiram na imponência arquitetônica e expressam toda a pompa de uma religião seguida pelos poderosos. E aí a gente vê nas duas imagens de joias, duas coroas, assim, são elementos que parecem que foram tirados, são praticamente maquetes daquela mesquita, daquele templo. Bem, o olhar de observação, a gente estava vindo com um olhar de observação que saiu do universo simbólico egípcio e tinha iniciado um olhar que a gente chama de olhar da antiguidade clássica, que era uma observação do artista olhando diretamente, investigando diretamente a natureza, sem intermediação do saber espiritual religioso, né? Já estava direto, olhando e percebendo, né, o corpo humano e as leis da natureza, se inspirando, inclusive, nas leis da natureza para construir as estruturas arquitetônicas. Mas nesse momento, com a entrada do cristianismo, o olhar da investigação artística ele volta a ser intermediado pela estrutura religiosa. E o olhar de observação e a capacidade de reprodução da natureza humana, referência da tradição da investigação da arte grega, é substituído pela construção de um esquema hierárquico da representação religiosa. Então, aquelas esculturas tridimensionais, aquela capacidade de representação tridimensional do olhar greco-romano, esse olhar é substituído por um olhar esquemático. E os corpos, então, eles são alongados, né? Vocês vão olhar nos quadros bizantinos, corpos alongados, os olhos amendoados, sem que uma estrutura espacial possa conter a sua tridimensionalidade. Eles são representados soltos no espaço simbólico, novamente. A Era dos Impérios, aí eu mostro aqui duas imagens, um mosaico maravilhoso, que inspirou depois tantos artistas. Você acha que eu acho que o Klimt viu esse mosaico. Bem, a Era dos Impérios, as joias, né? Então tem primeiro esse mosaico, onde mostra como que as pessoas eram representadas e o uso das joias ricas, né? Com pérolas, com rubis enormes, com safiras, com esmeraldas. E também uma coroa, assim, a coroa ao lado que parece realmente um pedaço de arquitetura. Continuando aqui, o que acontece é que quando um lugar concentra tanto poder, ele atrai muitos talentos, né? Porque é rico. Então, imagina, os ourives todos iam para lá. Muitos saberes ficavam concentrados nessas capitais dos impérios. E aí as articulações, a gente vai ver nessas duas joias, que eu acho um espetáculo. Aliás, um dos colares que eu acho mais bonito de todos que eu já vi na história da joalheria é esse colar. Eu realmente acho ele belíssimo, adoro esse colar. Que tem umas articulações, ele tem as articulações, ele é todo articulado, mas elas são invisíveis, encaixadas na forma decorativas,
um cinzelado, e elas revelam a beleza do estilo, o resultado do desenvolvimento de uma excelência técnica e de uma estética sofisticada. É muito sofisticado. E também o brinco atrás, você não vê nenhum detalhe, não tem argola contra argola, né? Então a gente tem, assim, olha, a gente está no século XXI e a gente é fruto dessa maestria, quer dizer, a gente vem daí, então que possamos olhar quanta riqueza nas estruturas e na beleza. Bem, a Idade Média inaugurou temas para a joalheria. Agora eu vou entrar claramente no cristianismo, assim, no cristianismo que criou um repertório que foi usado e é usado hoje, até hoje, por todas as pessoas, né? Não só pelos reis, não só pela corte do Império Bizantino. O cristianismo criou uma nova linguagem para os objetos sagrados de uso pessoal, né? As joias do período expressam um repertório inicial do cristianismo. Então, esse período desse início medieval, ele tem um fascínio pelo martírio. Ele é impressionadíssimo pelo sofrimento dos mártires da Igreja Católica. Então, a gente vai ver nessa primeira composição de joias o sofrimento, né, o sangue escorrendo, pedaços do espinho da cruz, tem todo esse drama do sofrimento e do martírio. As cenas de crucificação e seus instrumentos, né, no caso, pedaços assim, do pau de arara da época, né, da cruz, buscam expressar o sofrimento dos mártires. Né? Em paralelo, a crença do poder mágico das gemas continuou produzindo. Aquele saber alquímico, né, que acreditava na força, no poder, na perfeição da natureza, continuava a produzir seu conhecimento e a criar amuletos e talismãs. Segundo pesquisa do historiador Guido Gregorietti, olha só, eu acho tão interessante essa descoberta desse historiador, porque ele descobre no Estatuto de um Hospital. O hospital é o templo da ciência, né? Então, o pensamento racional. No Estatuto de um Hospital na França, em 1263, declara no Estatuto ser permitido o uso dos anéis com pedras preciosas para os doentes, comprovando, mesmo no território do pensamento racional científico, a continuidade na crença do poder mágico de cura e na proteção das gemas. Então, é interessante que quando entra, sempre eu acho interessante olhar por esse lado. Mesmo quando um novo sentido pode ser criado, uma outra alfabeto pode ser criado, um novo tema pode ser criado, os antigos continuam a sua trajetória. A seguir, eu vou falar sobre um pingente, uma joia muito famosa, é o pingente chamado Charlemagne. É um dos mais famosos exemplares da história da joalheria. A peça datada em torno desse, você sabe que essas peças não pode dizer que foi no ano de, não é uma revolução, não é um fato histórico. Né? Em torno do século IX, é composta por duas grandes safiras lapidadas na forma de cabochões ovais, montadas uma sobre a outra, tendo entre elas uma pequena cruz feita, acredita-se, com a madeira da cruz sagrada original do sacrifício de Cristo. Uma peça muito bonita e muito representativa. Mas com a passagem do tempo, passando-se inclusive séculos, mudanças ocorrem na estrutura mesmo da sociedade feudal. O crescimento das cidades, dos pontos de troca das mercadorias e culturas provenientes do mercantilismo, contribuiu com a construção de um novo pensamento. Nesse ambiente, os artistas começam a renovar os seus olhares para a observação da natureza diretamente. Ou seja, o ar da renascença começa a soprar naquele espírito de época. E o estilo gótico vai se distanciando, né, desse olhar esquematizado, fascinado pelo martírio, e o resultado é que existe uma troca de visão de mundo. Então, em meados do século XIV, a estética do gótico, esse nome foi considerado a princípio era pejorativo, mas ele depois ganha um adjetivo muito positivo
que esse gótico, né, o estilo gótico, ele começa na França, mas ele vai sendo difundido, né, por outros países da Europa, até tornar-se completamente homogêneo como um estilo. Ele rompe fronteiras. A arquitetura anterior a ele, pesada e horizontalizada, do início da era medieval, ela é renovada. As catedrais se verticalizam, é como se houvesse, apesar da religiosidade cristã, uma volta à experiência, à fruição entre o ser humano e a espiritualidade. Então, as catedrais se verticalizam na busca pela experiência espiritual em direção aos céus. O desenvolvimento das técnicas estruturais, justamente fruto da observação das leis da natureza, permite que as pesadas paredes das igrejas românicas sejam vazadas por rosáceas de luzes coloridas. Os vitrais contam histórias e passam os conteúdos morais do cristianismo, mas já estetizados. Eles já têm uma suavidade decorativa, não é a exposição do sacrifício, né? Já tem uma comunicação estetizada. E aí nas duas imagens eu mostro uma catedral, que nem é na França, quer dizer que é importante ver como que esse estilo, ele realmente ele ganhou uma dimensão fora de um só país, né? Ele virou um estilo. E ele, do lado da catedral, de 1222, tem justamente inspirado, né, na verticalidade do pé direito monumental das catedrais, a coroa matrimonial de 1380, que exemplifica a beleza gótica na joalheria. Belíssima essa coroa. A temática religiosa passa a ser, então, como eu falei, intermediada pela suavidade. Os martírios são substituídos pelas mensagens de anunciação. Retiradas das suas expressões de dor, as imagens dos santos são pacificadas pela luz de uma espiritualidade decorativa. Então, a joia aqui da anunciação que a gente vê, o anjo anunciando para Maria, ela, inclusive, tem uma referência importante, que é o arco cortado, o arco gótico, como fundo. Bem, surgem os anéis dos bispos e mesmo referente aos vários santos, né, que todo mundo podia também usar, não só os bispos, fazendo parte, construindo um grande repertório para a joalheria do período. Até hoje, né, a gente vê anéis de São Jorge, enfim, anéis dos santos. As pessoas que são devotos usam para sinalizar o significado da sua fé. Qualquer pessoa pode usar. Bem, vou falar das guildas, né? As guildas. Bem, na Idade Média, nas cidades prósperas, o mestre artesão unia em torno de si uma sociedade, os ourives, né? Todo mestre artesão, mas eu quero falar dos ourives. Uma sociedade para promover o bem-estar social e a ajuda mútua, o aprendizado, é ali que se dava. Os ourives viviam numa mesma rua, normalmente no centro da cidade. Em Paris, em 1292, são registrados 116 ourives. As chamadas guildas trabalhavam segundo normas próprias e comuns. Eram 15 horas de trabalho diário. A gente fica, poxa, quanto que um motorista de Uber trabalha? Já perguntaram para algum deles? Sem trabalho aos domingos e nos feriados religiosos, mas tinha muito feriado, tinha muito santo, tinha muito feriado religioso. Bem, vamos falar agora da peste negra. A gente tem pensado um pouco nessa experiência, né? Então vamos olhar com curiosidade, não mórbida, mas de aprendizado. O final da Idade Média foi um período de devastação. Uma peste catastrófica, a peste negra, devastou a Europa. A gente, assim, a peste negra. Não, a peste negra, ela realmente produziu um arraso.
Durante os anos de 1342 a 1353, a doença percorreu continentes e dizimou a metade da população de algumas cidades. Florença e Siena, por exemplo, ficaram com a metade, e elas eram já se preparando para serem as capitais do Renascimento, e elas foram praticamente população pela metade. Os campos eram abandonados, né? Bem, inclusive de alguns importantes centros do pensamento que se iniciavam. O medo da morte, a insegurança por conta do alto nível de contágio, deve ter sido horrível viver numa época dessa, da doença, atuam diretamente no pensamento da época. Olha como é importante a gente saber que a gente está submetido a um tipo de experiência parecida. E a arte expressa esse momento se tornando mais conservadora. Então é importante a gente entender que esse tipo de experiência humana, ele realiza algumas tomadas de consciência, como eu falei na primeira live, né? Primeiro, que somos muito parecidos. Nós, apesar do rei, naquela época, ou do camponês, todos podiam pegar, né? Assim como nós agora. Independente da classe social, estamos submetidos, né? E pior, independente ao nosso avanço tecnológico, estamos submetidos à invisibilidade de alguma coisa que a gente não dá conta. Bem, o medo e a morte e a insegurança por conta do alto nível do contágio. A arte expressa, então, e fica mais conservadora. Então, né, as questões morais sobre os pecados humanos passam a ser temas de interesse da época. A moralidade, né, a culpa. Como demonstram as pinturas, os temas enfatizam a culpa, o castigo e a futilidade dos pecados humanos. Eu acho que todo o universo de criação e comercialização de produtos vai passar por uma grande tomada de consciência com relação a questões que são do consumo sustentável, do consumo justo, né? Contra a futilidade, vamos ser mais críticos contra a futilidade do consumismo e de muita exposição, né? Da ostentação, quer dizer, a ostentação nas redes sociais, tudo isso assim, vai ser olhado de uma forma mais crítica, né? De certa forma, é uma depuração também, né? Se sobrevivermos, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu mostro um quadro do Bosch, de 1460. O Bosch viveu entre 1460 e 1516, onde tem, né, aquele grande universo do pecado rolando em todos os cantinhos do quadro, né? E mostro embaixo a pintura chamada Danse Macabre, que ilustra o poder da morte na imagem, os reis com os camponeses, os jovens com as pessoas de idade, reconhece a sua igualdade diante da mortalidade. Bem, a joalheria objetiva o medo, ela materializa a lembrança permanente da mortalidade humana e populariza o tema da morte como lembrança diária da didática do período pós-peste, que continua. Mas memento mori é uma expressão latina que significa algo como lembre-se que você é mortal e que não vai faltar juízo final para ninguém. Você vai estar naquela fila lá do Alto da Compadecida, né? Que é muito boa aquela fila, onde estavam todos iguais na fila. Bem, a realidade da incerteza da vida mostrou-se em muitas formas da arte durante séculos. Na Era Vitoriana, estou pulando para a Era Vitoriana só porque o memento mori ele continua, né? E a Era Vitoriana, que gostava do vintage, que gostava do revival, pois a gente vai ver, não chegamos lá ainda. Os anéis de memento mori viraram moda e foram usados por todos, desde a Rainha Vitória até os mais pobres que copiavam ela. Então tem aqui as caveiras muito engraçadas, algumas, né? Com todo respeito, mas esse olhinho. E é muito interessante, porque muitas pessoas pensam que inventaram essa subversão de trazer a caveira para a joalheria ou para a moda,
e na realidade, né? Bem, continuando, tem agora uma joia, que essa joia, ela é uma joia francesa, e ela tem o caixãozinho mesmo, o caixãozinho abrindo com lapidação de cristal. E a pessoa pendurava, né? No pingente falava, é melhor eu ser bom hoje. Bem, eu estou terminando aqui, agora é a conclusão. E então eu gostaria de fazer uma conclusão a respeito trazendo novamente o Renato Barilli, que destaca os momentos em que o homem acumula realizações suficientes para dar grandes passos na sua trajetória cultural. Eu acho que a gente está vivendo isso. A gente está acumulando, de certa forma até de forma radical, nesse período de suspensão que a gente está, né? Realizações, tomadas de consciência, devires suficientes para dar grandes passos na nossa trajetória cultural. A essas passagens, que ele classifica como fugas para a frente, é nesses momentos que o homem pensa nas possibilidades futuras, imagina cenários diferentes daqueles que atuam no aqui e no agora. A nossa ideia de futuro, de fugas para a frente, não despreza os conhecimentos, as experiências e saberes acumulados pelo nosso passado. Esperamos que esse tempo de reflexão e com, finalmente, a chegada do século XXI, possamos realizar o grande projeto dos alquimistas, transformar o chumbo dos nossos equívocos no brilho aurático do ouro da nossa evolução. Então, eu não consegui, numa live, dar conta do todo o repertório da religiosidade, nem do cristianismo, é claro, das joias do cristianismo. Eu vou continuar na próxima live, cujo nome é Expressam o Observatório, os Gabinetes da Curiosidade. Eu me remeto aos gabinetes da curiosidade renascentista, a volta então desse olhar direto do homem para aprender com a natureza, com as leis da natureza. Mas eu vou tratar ainda, né, porque não dá conta, de algumas questões relativas à moda, que segundo, por exemplo, Gilles Lipovetsky, teria começado justamente no período medieval, e vou tratar também das questões, vou avançar nas questões do barroco, porque a comunicação das narrativas religiosas, elas ganham uma estética completamente diferente no barroco. E vou chegar a tocar na inovação brasileira, né, promovida pela genialidade do designer César Aleandre, paulista, que pôde inaugurar, né, um olhar para o sagrado, para a linguagem simbólica do sagrado, conseguir reunir nessa linguagem elementos de beleza e de moda, né? Que depois foi copiado pelos joalheiros de todo o mundo, né? Então, essa é a minha pretensão, né? De poder estar sempre olhando a joalheria, percebendo as oportunidades e de que esse conhecimento pode estar trazendo para nós. Então, muito obrigada, eu fico por aqui e até a próxima live. E eu espero perguntas, estou aqui para pensar junto com vocês, tá bom? Um abraço a todos, se cuidem, fiquem em casa, aqueles que podem.